Graças a Deus que nos dá a vitória. Amém. Pegue a sua caneca com água e no final nós estaremos fazendo o ato profético. Não esqueça, só o Senhor Jesus salva. Só Ele batiza com o Espírito Santo. Ele cura e Ele voltará. Glória a Deus. Queridos, graças à bondade e à misericórdia de Deus, aqui estamos para terminar esse trabalho da pregação da Bíblia, capítulo por capítulo. Eu louvo a Deus. Quando eu comecei esse trabalho, no início da pandemia no Brasil, eu pensei, será que eu vou conseguir? Será que eu vou terminar? Principalmente nos dias que às vezes estive doente, às vezes com o corpo dolorido. De uma certa forma, nesse período, nunca foi testificado de ter Covid. Mas muitas vezes tive os sintomas da Covid. Muitas vezes aqui estive com dor de cabeça, com dor no corpo, enfim, com sintomas da Covid ou de gripes fortes. Mas, glória a Deus, hoje estou encerrando esse trabalho da pregação da Bíblia livro por livro. Mas amanhã, Deus consentindo, retornaremos. E fazendo a mesma coisa, pregando ali a Bíblia, mas de uma outra maneira, com sermões, com as mensagens. Amém? Hoje, queridos, no último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22. Leia. São 22 versículos, são as últimas palavras registradas na Bíblia. Eu quero destacar o versículo 20, a última palavra de Jesus. João disse assim, aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém? Ora vem, Senhor Jesus. As últimas palavras de Jesus na Bíblia são estas. Certamente cedo vem. Aqui, queridos, no capítulo 22, João, ele conclui a visão que ele teve do céu, a visão do livro de Apocalipse, do livro de Revelação. Tudo que acontece de catástrofes na natureza, e guerra e destruição, você vê o cinema, a imprensa, até ateístas falarem assim, é o Apocalipse, isso é apocalíptico, porque fala da doutrina das últimas coisas. E como você viu, fala muito de juízo, fala de guerra, fala de terremoto, fala de fome, fala de muita destruição, fala de muita dor, e a cada dia você vê isso aumentando. Mas aqui no capítulo 22, o anjo que trazia a revelação para ele, que a revelação aqui era trazida para ele por um anjo, e havia momentos que Jesus falava. É o que acontece aqui nesse final. Havia momentos no Apocalipse que o anjo trazia a palavra. Havia momentos que era o próprio Jesus falando. Então aqui foi mostrado a ele um rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22, 1. Esse rio aqui é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá vida. É o Espírito Santo que fala com você. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. É o Espírito de Deus. O Espírito Santo que sai do trono de Deus. É o Espírito Santo que convence o homem do erro, da justiça, do pecado. É o Espírito Santo que está fazendo a obra na vida do coração da Lúcia Sena, que essa semana o pai dela voltou para casa, o coração fica ali triste, mas é o Espírito Santo, minha filha,
que age, que opera, traz paz, alegria. Então ele vê agora esse rio saindo do trono de Deus, ou seja, o poder do Espírito Santo de Deus. Ele vê depois aí no versículo 2 a árvore da vida. Você sabe que lá em Gênesis fala que Deus colocou a árvore da vida e disse para o homem, não coma. Eles comeram. Só que agora que Apocalipse fala da volta dessa árvore da vida. E tem um detalhe, lá em Gênesis era só uma, aqui serão várias. A árvore da vida aqui se refere ao alimento espiritual. Uma notícia linda que no versículo 3 e 4 fala que nunca mais haverá maldição contra alguém. Você sabe que o que mais tem trazido angústia, dor, tristeza hoje para a raça humana é maldição. Maldição que muitas vezes o próprio pai lança, a própria mãe lança. A maioria de nós experimentamos em algum momento da nossa vida maldição, e que quem mais lançou maldição foram os próprios pais com a sua boca no momento de raiva, autoridade. Só que aqui fala, nunca mais haverá maldição. Vai ser um novo momento, vai ser um novo tempo. Eu oro, se tiver alguma sorte de maldição na sua vida, eu oro, quebrando essa maldição na sua vida. Maldição de angústia, maldição de tristeza, maldição de estupro, maldição de câncer, maldição de cegueira, toda sorte, maldição do casamento acabar. Então, desde já eu estendo as minhas mãos. Maldição na área profissional, maldição no casamento, maldição na área financeira. Eu estendo as mãos e oro sobre ti, repreendo em nome de Jesus alguma maldição lançada por algum sacerdote, por algum patrão. Eu oro sobre ti para que caia por terra essa maldição em nome de Jesus. E depois, a partir do versículo 6, nos fala da conclusão do livro. Aí nós vemos quando o próprio Senhor Jesus fala com João assim, versículo 7, eis que venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Meu querido, minha querida, o versículo 6 fala que essas palavras são fiéis e verdadeiras. Muita gente não acredita nessas palavras, mas aqui João escreveu que elas são fiéis e verdadeiras. O Senhor Jesus, em Apocalipse 1:3, disse assim, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Meu querido, minha querida, a Bíblia aqui em Apocalipse fala que para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Você vê que Jesus fala que cedo ele vinha, mas já passou 2000 anos. Mas ele fala, cedo vem, que o Espírito Santo de Deus coloque no seu coração a paz, a tranquilidade necessária, em nome de Jesus. Quem sabe a nossa geração é aquela que vai ver Jesus Cristo voltando. Do jeito que andam as coisas, mesmo que você e eu não veja Jesus voltando, é difícil nossos filhos ou os nossos netos não viverem esse tempo, porque os tempos estão se cumprindo. Glória a Deus. E no versículo 12 nós vamos ver mais uma vez Jesus falando. E Jesus fala assim, e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Olha só, Jesus mais uma vez ele fala, eis que cedo venho. Aqui já não é mais o anjo que está se dirigindo a João, mas sim o Senhor Jesus, enfatizando mais uma vez o seu pronto regresso, como o Pai entregou tudo nas mãos do Filho, ele tem galardão para retribuir a cada um na sua volta. Seja fiel, aguente firme. Ele fala, eu vou vir e vou trazer o teu galardão. No versículo 13, mais uma vez Jesus ele fala, eu sou o alfa, o ômega,
Eu sou o princípio e o fim, eu sou o primeiro e o derradeiro. Que Jesus seja o primeiro na sua vida, que Jesus seja o último em sua vida. Por mais que você ame o seu cônjuge, por mais que você ame a sua família, seu trabalho, a sua casa, o seu carro, não esqueça que Jesus tem que ser o primeiro lugar no seu coração. E Jesus, no versículo 16, mais uma vez ele fala assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então a gente vê aqui Jesus dizendo: eu sou. Então, neste último capítulo, o Senhor Jesus, ele dá uma definição de si mesmo. Ele fala quem ele é. Ele é o nosso Salvador. Então, ele fala que eu, Jesus, tem lugar que ele fala que ele é o Criador, que ele é o Redentor, que ele é o Salvador, que ele é o Rei. Depois ele fala assim: eu sou a raiz. Ele indica a sua natureza. E depois ele fala assim: eu sou a geração de Davi. Lá em Gênesis, Deus disse assim: eu sou. Por isso que nós queremos que Deus, ele é um só que ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Então aqui ele termina dizendo: eu sou, glória a Deus. E as últimas palavras de Jesus foram essas: certamente cedo venho. O Senhor Jesus não somente garante que o seu retorno ocorrerá, como também ele afirma que ele será em breve. Então aqui está a força da nossa fé, a esperança viva dos que têm a fé em Cristo Jesus. Quantas pessoas já anunciaram essa palavra? Quantas pessoas já passaram aqui neste mundo, crendo em Jesus, anunciando que Jesus vem? Então que o Espírito Santo dê a você a devida fé, a devida paz, a devida tranquilidade na sua alma. Porque ele disse: certamente cedo vem. Querido Deus e Pai, autor da nossa fé, graças te damos pelo dia que o Senhor fez. E hoje, meu Deus, o Senhor me permite terminar a pregação do último livro da Bíblia. Obrigado, Deus, por esses que nos acompanharam, alguns ao vivo, outros sempre em outro dia, horário, assistiram as palavras. Aquele que não assistiu, ele pode ver no YouTube, capítulo por capítulo. Pai, obrigado, porque o Senhor falou conosco capítulo por capítulo. E eu sei que o Senhor continuará falando conosco, nos fortalecendo, nos abençoando, até a vinda do Senhor Jesus. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pode beber água. Glória a Deus. Olha, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Estas são as últimas palavras que João registrou. A bênção apostólica. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém, Jesus. Glória a Deus.